Olá, pessoal! Estamos aqui no Toque Alta, dessa vez aqui. Eu sou o Guilherme Marques, sou o gerente de produto Leite Tropical da Alta e hoje a gente vai ter um bate-papo muito bacana para falar de uma raça que é responsável por 80% do leite produzido no Brasil. E nada melhor do que falar dessa raça Girolando com quem ajudou a escrever, a montar, a criar essa raça no Brasil, que é o zootecnista, meu amigo particular, superintendente executivo da Associação Brasileira dos Criadores de Girolando e foi superintendente técnico. Esse cara escreveu uma história dentro da associação. Meu amigo Celso Menezes, muito boas-vindas, quase caiu aqui, Celso, eu me emociono com a sua presença e hoje nós vamos falar do Girolando, Celso. Opa, ô Guima, vamos começar assim, ó. Característico dele, quem conhece sabe do ninguém dá conta, só ele. Celcinho, longas histórias, muita tradição, muito conhecimento no Girolando, né? Você é meu amigo mesmo, obrigado pelos elogios, viu, Guima? Mas você pode ter certeza que isso da sua parte é muito bem-vindo e da forma que a gente sempre construiu isso, esse sonho, que hoje é uma realidade, né? A gente sempre fez com muito amor, com muita paixão. Então é por isso que estamos aí com esse Girolando para o mundo todo hoje, viu? Pessoal, eu acho que quando a gente fala dessa raça, eu me empolgo bastante, todo mundo sabe disso, mas muita gente quer saber da história. Peraí, como é que surgiu, né? Como é que surgiu o Girolando? Porque foi aqui no Brasil. Alguns falavam que primeiro foi a criação do avião e depois foi a criação do Girolando. O professor Pedro de Feliz que falava isso, Como é que surgiu o Girolando? Ele sempre falou o seguinte, né? Depois do avião, a invenção mais importante que o brasileiro fez foi o Girolando, né? Então, na verdade, é o seguinte, o Girolando em si, e você sabe muito bem que você também fez parte dessa história, tinha um programa chamado Procruza, que foi um programa instituído pelo Ministério da Agricultura. E, na verdade, o que pouca gente sabe que é o seguinte, em 1978, com o Ministério da Agricultura, com pessoas muito importantes que naquela época dirigiam o Ministério, criou-se um programa chamado Pronameso, que era o Programa Nacional de Melhoramento Zootécnico. E dentro desse Pronameso, dentro desse guarda-chuva, tinham dois programas, um chamado Prozebu e o outro chamado Procruza. Oi. Olha só. E olha para você ver que coincidência. Você pode ter certeza que o advento, a explosão do zebu brasileiro foi na década de quê? A partir da década de 80, que começou realmente a revolucionar o melhoramento genético das raças zebuínas, começou a acontecer exatamente porque o próprio Prozebu direcionou muito bem o que tinha que acontecer, certo? As provas zootécnicas, as provas de ganho de peso, tudo estava realmente dentro desse programa, regulamentado. Então foi um formato que deu start também para que o zebu brasileiro começasse também numa aceleração de desenvolvimento muito grande. E, paralelamente a isso, o Ministério instituiu o Procruza, que era um programa que havia como objetivo identificar quais os principais cruzamentos que estavam sendo utilizados pelos produtores no Brasil. Então, peraí, então naquela época, e antes daquilo, e vindo, tava um balaio de gato. Sim. Um balaio de gato, Sim. né? A gente teve importação de zebu, importação de taurino, aquilo foi chegando, povoando, né? Cada lugar e virou um cruzamento desacelerado. Não tinha exatamente uma orientação por parte de associação, por parte do próprio Ministério da Agricultura. Então, o que os criadores faziam? Faziam as coisas por achismo. Eu vou cruzar pardo suíço com gir para ver o que vira, vou cruzar guzerá com pardo suíço para ver o que vira, vou cruzar gir com holandês, Jersey com isso, e era realmente o que você falou, um balaio de gato. Então, esse Procruza, ele tinha esse objetivo. Vamos identificar o que está acontecendo com os cruzamentos no Brasil
E aí sim, depois disso a gente faz uma reunião com todos os técnicos, reunindo Embrapa, Ministério, as associações de criadores para ver. E no final desse Procruz, em 1988, de 250 mil registros que foram efetuados, 80% era do cruzamento de holandês com gir. Então já havia, praticamente, uma demanda, né, do próprio mercado brasileiro, do próprio criador brasileiro, por esse cruzamento. O que precisava era de um direcionamento. Entendi. Aí, em 1989, surgiu o programa de formação da raça. Então, assim, se nesse tempo do Procruza, né, o cruzamento que mais deu certo é porque fazia vaca que funcionava. Sim, exatamente. Senão não dava certo. Exatamente. Senão não dava certo. O mercado é realmente soberano nesse processo, né, Guilherme? Tem que bater aqui, ó. O mercado é soberano. Acabou. Mercado é soberano. Então, se realmente, praticamente, quase 200 mil registros que nós levantamos, já era do cruzamento de holandês com gir, então, peraí, né? Esse é o caminho. Quem cuidava do registro nessa época? Naquela época... Desse gado? A delegada era a ABC de São Paulo. ABC. Associação Brasileira dos Criadores. E a Assoleite, que era nossa aqui de Uberaba, fundada pelos nossos criadores, era subdelegada da ABC de São Paulo. Então nós fazíamos registros, mas quem tinha a delegação nacional era a ABC, para o Procruza. E aí a Assoleite, ela falou assim, olha, aqui na minha região é holandês com gir. Sim, aí o que nós fizemos? Nós fizemos os levantamentos, apresentamos para o Ministério da Agricultura, a nossa diretoria naquela época realmente visionária, né? Você lembra de algum nome aí? Aí o Dr. Zé Roberto Gomes, sem dúvida nenhuma, com toda a sua diretoria, Guilherme Borges, Minouro, aquela turma toda, né? Que realmente a gente tem que dar a mão palmatória. Nós, os técnicos daquela época, a gente já estava lá, né, desde a época do Procruz, e o Zé Roberto entrou em contato com o Ministério não, Zé Roberto, faça o seguinte, apresenta uma minuta para nós de regulamento, de tudo, tal. E nós fizemos isso. Nós técnicos mesmo, na época era máquina de escrever, não tinha nada, né? Os recursos eram esses. E nós datilografamos o primeiro regulamento, os direcionamentos dos acasalamentos para se chegar no 5/8, tal. Já isso, essa experiência e essa referência a gente tinha de outras raças que tinham sido formadas no mundo, né? Então, os 5/8 era exatamente a bibliografia científica que a gente tinha. Agora, o povo quer saber, eu tô igual, o povo quer saber, mas naquela época, você sabe que eu sou filho de historiador, eu fico lendo, né? E naquela época, o Procruza, ele falou, olha, se você cruzar holandês com gir, você vai criar uma raça chamada Holangir. É verdade isso mesmo? É verdade. Você pode pegar, naquela fotografia que nós colocamos no livro, tem a primeira caderneta do animal 001, que nós registramos aqui em 1978. E lá está escrito assim, meio Holangir. Olha só. Então não se registrava girolando. E como é que virou girolando? Aí foi depois com a nossa, vamos dizer assim, a definição do nome, de como é que vai chamar essa nova raça. Vai chamar Holangir? Aí o pessoal falou, não, esse cruzamento aqui, normalmente no meio dos criadores, dos produtores de leite, já era conhecido como girolando. E a própria ABCZ naquela época, você vai lembrar muito bem de um compadre nosso antigo, Vicentinho Araújo. Ele teve uma participação muito importante. Ele chegou no ombro do Zé Roberto e falou assim, ô compadre Zé, essa raça tem que chamar girolando.
né? Então eu falei, então vamos bater o pé, vamos levar isso para o Ministério da Agricultura e fomos. E foi. De carro discutindo isso e chegamos lá no Ministério em Brasília e colocamos realmente, vai chamar Girolando. Ô Celso, só fazendo igual minha mãe gosta de falar, um apêndice, naquele momento que você registrava aquele gado cruzado, né, a gente, ainda mais você numa cidade que era conhecida pelo gado zebuíno, puro, e você lá no gado escuro, preto, de leite, cruzado. Naquele momento, se você traçar todo o cronograma disso, você imaginaria que hoje o Girolando seria a raça nacional de maior importância no leite? Não, nós, assim, naquela época, para nós era um sonho. Era um sonho. A gente não sabia aonde isso iria chegar, como chegou, viu, Guima? Sinceramente, nos enche, inclusive, assim, até de emoção de ver o resultado que nós alcançamos praticamente em menos de 40 anos, né? Certo? Porque o programa começou em 1989, depois nós vamos falar sobre o programa de teste progênio, 96. Então, é muito recente isso, em termos de pecuária, né? Porque o ciclo evolutivo do bovino é longo. E nós estamos alcançando níveis de produtividade, de eficiência produtiva fantásticas, que hoje são reconhecidas no mundo inteiro e atende vários sistemas de produção. Porque naquela época a nossa proposta era produzir um animal que atendesse o nosso produtor de leite a nível de pasto, para diminuir o custo de produção. Essa era a pegada. Ou seja, nós vamos colocar 5/8, porque é um animal um pouco mais rústico, mais resistente, porque a nível de centro brasileiro, nós não tínhamos uma raça e a baixa eficiência produtiva leiteira era muito grande. Um número que a gente tem que falar, em 1989, quando nós apresentamos para o Ministério da Agricultura as informações a respeito da raça, nós tínhamos, em controle leiteiro oficial, 1.990 quilos de média das lactações controladas pelo Procruza. Olha só. É muito baixo. E hoje, o fechamento da Embrapa, né, com a nossa avaliação genética, passou de 7.500. Então, assim, realmente é uma evolução muito Voltando grande. nessa história, de 88, 89 até 96, que quando foi realmente reconhecido como uma raça sintética, o que aconteceu nesse período? Tinha que provar? Tinha que mostrar vaca, mostrar touro? Sim, como é que era? Sim, exatamente. O que foi feito em 1996? Tá? O Ministério instituiu uma comissão de técnicos, tinha um técnico da Embrapa, 2 técnicos do Ministério da Agricultura e eu representando a Girolando, na época como superintendente técnico, para fazer os levantamentos, não só do número de animais registrados, bem como também das informações de produção leiteira, que daria, vamos dizer assim, o endosso para que o Ministério reconhecesse a raça. Mas teve um ingrediente muito importante nesse processo, Guima, que foi o seguinte: nós começamos uma evolução muito rápida nesse processo, de 92, 93, 94, e foi evoluindo, e os olhos do mundo começaram a crescer sobre esse cruzamento do gir com o holandês, tá? E o Ministério da Agricultura começou a falar assim, opa, peraí, isso é patrimônio genético nacional. Vamos. Isso foi uma iniciativa dos nossos produtores, dos nossos criadores, dos nossos técnicos, então nós temos que reconhecer isso como uma raça nacional, uma raça brasileira. Então, em 1996, o ministro da época, José Vieira, né, reconheceu, através daquela portaria que você tem aí em mãos, a raça Girolando como ecótipo, né, já reconhecido nacionalmente pelo Ministério da Agricultura. Ô Celcinho, eu fico imaginando o seguinte, que eu sofro com isso até hoje. Talvez, assim, eu acho
que nós estamos entre as pessoas que mais falam da raça, né? Nós, que eu falo, os apaixonados, eu, você, muitos da turma do Girolando. Os vacólatras, né? Os vacólatras. E a gente fala demais, né? Eu dou palestra sobre Girolando, não só no Brasil, quanto nos países da América Latina e até na África, até nos Estados Unidos, né? Dando palestra da raça Girolando. E eu ainda sinto um certo, hoje a palavra da moda é bullying, um certo bullying, quando você fala, por exemplo, do touro Girolando, né? Eu até eu assisti um filme uma vez que um advogado defendia uma menina negra que tinha sido machucada por brancos e ele, na hora da defesa, né, ele vai falar sobre isso e ele quer chocar a turma e ele fala todo o que aconteceu com a menina e pede para eles fecharem o olho e fala assim, agora abram o olho, porque essa menina é branca. E todo mundo tem um impacto, né? Eu estou usando essa comparação porque eu falo muito disso. Eu falo assim, quando você acredita numa fêmea, né? Você pega a melhor fêmea gir leiteiro, cruza com o melhor touro holandês, faz uma meio sangue que teoricamente carrega o que há de melhor das duas raças. Aí eu pergunto, você confia nessa meio sangue? Aí a pessoa fala, eu confio. Falei, então você pega agora o melhor touro gir, o melhor, provado que você acha, eu acredito no fulano, tá? Então vamos usar nessa meio sangue. Nasceu uma fêmea 1/4, você acredita nela? Olha, ele carrega tudo que a gente quis construir. Beleza, agora você pega o melhor touro holandês de novo e coloca nessa 1/4 e vai nascer uma 5/8. Você acredita nessa fêmea? Acredito demais. E por que você não acredita no macho, se tivesse nascido macho? Né? Eu brinco com isso, e se fosse um macho, né? E por isso eu uso essa comparação. Lá no comecinho, né? A gente teve touro Girolando, ou Holangir na época, eu não sei, que saiu até em capa de revista. Manchete, o que é? Cruzeiro? Manchete, né? Nós tivemos, exatamente. De lá para cá, o quanto eu posso confiar? Então, vamos começar com a história que você tocou, tá? Quando nós começamos a instituir o programa Girolando, em determinado momento você teria que utilizar o reprodutor Girolando, que fosse o 5/8 ou o 3/4, tá? E naquela época nós sofremos muito, Guima, porque o pessoal falava assim, gente, mestiço não serve para ser reprodutor, tá? É uma espingarda descalibrada. Isso. Né? Você ia falar muito sobre isso. Não fixa característica. Não fixa característica, é aquela coisa. Então, nós sofremos muito com isso, tá? Mas, na verdade, para nós que estudamos um pouco mais profundamente sobre isso, nenhuma raça que é vista hoje nasceu pura, nasceu do jeito que ela é. Foram necessários vários anos de melhoramento genético e do meio em que ela vive para ela chegar nesses resultados que ela está hoje. Seja o holandês, seja o angus, seja qualquer raça. Tá? Então, o Girolando, nós não temos nem 30 anos de programa de melhoramento genético. É muito novo ainda. Tá? E nós já evoluímos bastante. Quando nós começamos o teste de progênio em 1996, foram 5 touros. Na primeira bateria, você lembra muito bem, Santa Cruz, Inabre, aquelas coisas todas e tal. Nós tivemos que pegar touro a laço, mas era o que a gente tinha na época. Você entendeu? Então, hoje, a coisa evoluiu. Nós temos um processo todo aí tecnológico por trás desse processo hoje de escolha de touros. Nós temos a genômica, entendeu? Então, tudo isso vem realmente colaborar numa segurança maior na utilização dos reprodutores. Então, hoje nós temos excelentes reprodutores. Evidentemente que você não tem o mesmo desvio padrão que tem um touro puro. É claro que a utilização do touro Girolando, ele passa por esse processo, mas isso é critério de seleção,
né? Aham. E selecionar dói um pouquinho, a gente sabe disso. Dói, porque você né? tem que tirar alguma Tem que tirar coisa. alguma coisa. Então, esse processo é progressivo e contínuo, melhoramento genético é uma das coisas mais bacanas que a gente trabalha, que é aquele valor agregado que não retrocede, você adiciona, e assim você vai trabalhando. Então, nós esperamos e temos certeza que, isso aí eu falo com muita propriedade, porque a gente viveu os 30 e 40 anos atrás, o que era a realidade nossa. E hoje nós estamos vivendo outra. Então eu tenho certeza que daqui 10 anos, daqui para frente, a história do reprodutor girolando vai ser outra completamente diferente. Nós já vamos viver outra realidade. E aquele 1 milhão de doses que a gente sonhou... Esse ano ou ano que vem. Esse ano deve esperar. 800 mil nós batemos ano passado. Já batemos. Já batemos. Então, com certeza, nós vamos chegar lá. Ô Celcinho... Isso é mercado, viu? Não, e o mercado está crescendo. Ele é soberano. Se realmente está acontecendo essa venda de sêmen, de girolando, e inclusive pelos países que você sabe que estão importando muito a nossa genética, nós tivemos um crescimento de 17% na exportação de sêmen, tá? Para países como Costa Rica, Bolívia, Colômbia, Peru, até a Argentina está importando sêmen nosso. Então, isso é um mercado que está falando, opa, esse trem, né, funciona. Vai então, me resolver. Vai me resolver o meu problema. Deixa eu te perguntar, e agora, é lógico, eu tenho que tocar no assunto alta, no assunto central de tecnologia, né? A ideia da central, principalmente numa raça que estava surgindo, né, e ela cresce a cada ano, é realmente pulverizar essa genética e pulverizar de uma forma muito segura. Por quê? Quando eu vendo uma dose de sêmen, o meu cliente está comprando a futura vaca dele. Não é a dose de sêmen, ele está comprando a promessa de um técnico que aquela dose vai se transformar numa fêmea futura melhor vaca dele. Quando eu estou na alta já há 17 anos, e quando eu entrei na alta, eu já segui a alta pela história dela no Girolando, e para quem não sabe, eu lembro direitinho, o dia que eu entrei na sala do Celso, para falar que eu queria entender de Girolando, eu tinha comprado um gado do seu Virmondes Rodrigues, ali em 96, se eu não me engano, ou 97, e o primeiro cara que foi fazer um acasalamento para mim, ele foi fazer um acasalamento pela alta. Ele foi fazer um acasalamento usando a tecnologia, na época, AltaMate. AltaMate, olha só. E quem foi fazer isso, você vai lembrar demais, foi o Paulão. O Paulão, olha só. Mas é que eu emociono porque foram pessoas, naquela época, o Paulão, um companheiraço seu, o Enedino, outro companheiraço nosso, Jesus, né? Técnicos que passaram pela associação e passaram pela raça, divulgando demais. Mas naquela época, na hora que eu vi a alta envolvida em 96, 97, nos primeiros animais que eu comprei, fazendo AltaMate, eu falei, cara, que bacana. Que bacana, né? E não sonhava que depois eu viria trabalhar aqui. Mas assim, se eu fosse falar da alta para você, lá no primeiro teste de progênie, lá no começo do teste progênie do Girolando, eu acredito que foi uma das primeiras, ou a primeira central a estar junto com a Girolando, né? Com certeza. E eu vou até resgatar também, como você resgatou aqui agora, nós tivemos, na época da Assoleite, técnicos muito importantes que depois vieram, inclusive, trabalhar na alta. Moita. Pô, não podia deixar de citar o nome dele. Eu ia citar ele mais para frente. Foi técnico nosso e ele veio, quando realmente foi implantada a alta, ele veio para cá. E ele já tinha, vamos dizer, uma ligação muito forte conosco, né? E com certeza teve uma participação, um dedo dele naquela época, para nós começarmos a trazer os primeiros touros girolando aqui para a central, e a alta deu a maior força para nós. E a alta, ela sempre teve essa pegada de inovação, né? De apostar no futuro, de confiar, tal. Então,
ela viu no Girolando exatamente essa pegada. Opa, eu vou, né, dar uma força para essa turma. Então, realmente a gente tem e dá esse mérito para a Alta Genéticas pelo apoio que sempre deu, né? Nossa parceira Master, né? Também, até hoje conosco, e nunca deixou realmente de apoiar a raça Girolando, e estamos aí colhendo os frutos. Graças a Deus, assim, até uma participação muito boa de mercado que a gente tem dentro de toda a raça Girolando, tanto 3/4 quanto 5/8 na venda de sêmen. Celso, beleza, a gente foi chegando e a gente chega no ponto que eu acho que é crucial para o aumento da raça no Brasil, que foi o começo do teste progênie, a decisão de fazer um teste progênie e o quanto esse teste de progênie ele andou de uma forma até um tempo e depois de outro, eu acho que foram 3 momentos, eu acho que de 96, 97 até 2000 e pouquinho, depois um outro momento de 2007 para frente e depois um outro momento e me parece que cada momento que veio depois ele progrediu a jato comparado com o seu momento anterior. Certeza. Nós tivemos aí praticamente, nesses 30 anos de teste progênie, praticamente, né, 96, você pode partir isso em 3 momentos de 10 anos. Os primeiros 10 anos foram muito difíceis. Para nós tivemos muita dificuldade, porque como é que você prova um touro? Através do fenótipo das filhas do touro. Então nós tínhamos que fazer o controle leiteiro das filhas para realmente provar se o touro era positivo ou não para a produção leiteira. E isso era uma dificuldade muito grande, o controle leiteiro, né, oficial. Então nós passamos por um processo muito difícil, e era conscientização, a estrutura, quebra de paradigmas, e nós fomos trabalhando nisso. Depois de praticamente de 10 anos, nós começamos a acender um novo processo dentro do teste. Veio o pré-teste, você entendeu? Que foi muito importante. Nós conseguimos configurar o teste de progênie de forma diferente. Começamos a validar novas características, não só a produção leiteira. E o próprio produtor viu no teste progênie que ele tinha que colaborar. Então, nós temos hoje 400 propriedades como rebanhos colaboradores. Então, hoje é diferente, né, todo o processo. E essa última década, aí já veio o advento dessas novas tecnologias de FIV, sêmen sexado, a genômica. E veio a genômica, né? Então, a evolução dos resultados agora acontece com muito mais velocidade. E nós temos certeza disso, que a genômica vai acelerar esse processo e com um ingrediente muito importante, que é a acurácia, né? Então, nós estamos encurtando aí o período de resultados. A gente já faz genoma até de embrião, se for o caso, né? Então, tudo isso vem colaborar com o crescimento acelerado desse processo, viu, Guima? É por isso que a gente tem confiança no que está falando. Nós temos certeza que daqui 10 anos, talvez é uma nova década desse programa de melhoramento genético que vai vir com novos resultados aí, com certeza. Uma coisa que eu acho muito bacana é que a Girolando é a única raça que trabalha esse melhoramento genético através também de um fundo de investimento do teste de progênie. Me explica direitinho. Então, eu sei demais porque eu participei com você desde a fundação. Eu tô lá... Você sabe que, inclusive, isso foi uma iniciativa, acho que das próprias centrais, que via que tinha que ter um apoio necessário para estimular e apoiar o teste progênie, porque é um investimento grande, né? A gente sabe muito bem disso. Então, o fundo de investimento é que para cada dose comercializada de sêmen, vai uma parcelazinha para esse fundo, que tem o objetivo de incrementar e fomentar o programa de melhoramento genético. É através disso que a gente consegue aí subsídios importantes
para a gente poder fazer palestra, levar conhecimento, fazer genomas, fazer o controle leiteiro, né? Então tudo isso, o fundo é fundamental nisso, né? E hoje a gente está até fazendo mais ações já com o fundo bancando praticamente. Então, essas viagens internacionais para a gente poder fazer divulgação da raça Girolando, dos resultados, tudo isso aí através do fundo de investimento, que é uma iniciativa inovadora e que pode servir, inclusive, como referência para outras raças. Eu também acredito que muitas raças poderiam pensar nesse formato, né? Sim, com Eu certeza. acho que assim, o fundo veio a agregar demais no teste Progene. As reuniões são muito pautadas na parte técnica e na parte de divulgação. E eu acho que ela traçou já um caminho muito bacana. Celcinho, vamos lá, vamos tocar um pouquinho mais para frente. Olha lá que você vai perguntar, hein, Guilherme? Não, tocar um pouquinho para frente e falar o seguinte, o que a gente pode esperar da raça Girolando? Olha, eu vou falar uma coisa para você. Qual que é esse futuro nosso? Eu vou falar uma coisa para você, Guima. A gente que está inserido nesse processo desde o início, e outro dia eu falei isso também numa entrevista, que para nós da Girolando, o céu é o limite. Nós estamos descobrindo coisas da raça que nos surpreende a cada dia, né? Não só no sistema de pastejo, mas também nos sistemas mais intensivos de produção leiteira, em compost, etc. Então, eu falo muito bem isso e dou a mão à palmatória. Quanto mais melhorar o gir leiteiro e quanto melhor a genética do holandês que nós utilizarmos, melhor vai ser o Girolando. Tá? Nós estamos assim alcançando resultados fantásticos. Eu nunca imaginava, Guima, que a gente ia conseguir uma padronização do sistema mamário, como nós temos conseguido isso hoje no meio-sangue, no próprio primeiro cruzamento. Você vê o ubre das nossas vacas meio-sangue hoje, fantásticos, com tetas curtas, muito bem definido, ligamento central bem definido, forte, vacas que parem 4, 5, 6 vezes dentro do rebanho. Então isso tudo é lucratividade para o produtor. E a demanda disso está nos surpreendendo. Guima, se eu te contar aqui de primeira mão que nós estamos com alguns programas de exportação de material genético para 50 mil fêmeas, aonde nós vamos produzir isso? Você entendeu? Nós vamos ter que programar isso para entregar daqui 3, 4 anos, porque hoje o mercado não dá conta de fornecer. Então, programas de exportação de gado vivo, de novilhas, para poder realmente melhorar a pecuária leiteira de outros países aqui na América do Sul, você sabe disso. Está acontecendo agora, aqui do lado. Nós estamos reunindo aqui praticamente 3 mil novilhas que estão indo embora para a Venezuela. Então, isso tudo realmente, assim, para nós nos encanta, porque realmente o céu para nós é o limite. Tá? Céu, se voltar naquela imagem que nunca saiu da minha cabeça, eu lembro de assistir uma palestra sua, onde você foi falar assim, não, o que a gente quer com o Girolando era isso aqui. E você pegou uma vaca gir e colocou um posterior de uma vaca holandesa. De onde surgiu aquela ideia? Pois rapaz, vê se pode. Aquilo lá foram, assim, as primeiras palestras que a gente fazia na época, né? Então surgiu exatamente aquela combinação da heterose, que era aquele anterior que a gente utilizava do gir, que mostrava realmente aquela rusticidade, aquela força, a adaptabilidade ao clima tropical. E na parte posterior a gente colocou a holandesa com o úbere, né? Ou seja, a gente quer aquilo ali, né? Aquela garupa realmente ampla, né? Com as ancas bem espaçadas, a garupa nivelada, aquela abertura de posterior, com aquele ubre cheio, fantástico. Então a gente combinou as duas fotos, o que a gente quer é isso aqui, ó. E o que a gente construiu, senhor? E o que a gente construiu está aí hoje, né? Protótipo da pecuária leiteira hoje de muitos países. Nós estamos chegando da Bolívia, você conhece muito bem, tá? E a gente ficou encantado. Eu fui fazer agora o julgamento da raça Girolando lá e fiquei encantado com o que eu vi na Bolívia, evidentemente com base na nossa genética.
né? Totalmente, até o E sêmen eles estão muito entusiasmados, muito empolgados, estão vindo agora para a Expo Zebu, vem para Mega Leite e tal. Então nós temos, a nossa responsabilidade cresce. cada vez A mais. verdade é isso. Então nós temos que estar sempre muito bem pautados em números, em resultados científicos mesmo. Então por isso que o programa de teste progênio é importante, avaliação genética, genômica é importante, todos os critérios de seleção que a gente passa para os criadores, né, norteando eles para fazer os melhores acasalamentos, para colher os melhores resultados, com o objetivo de cada um, porque não tem receita de bolo nesse processo, você sabe muito bem. O Brasil é muito grande, é uma fazendona de 8.500.000 quilômetros quadrados, certo? Nós temos mais de 1 milhão de produtores de leite, entendeu? Então, realmente, é uma diversificação, tem que ser versátil nesse processo. Com certeza. E essa pegada a Girolando tem. Ô Celso, deixa eu te falar, vamos mudar o rumo da prosa agora, que eu quero conversar com você. Você foi para a parte técnica, depois superintendente técnico da Girolando, e aí teve um momento que você falou assim, não, eu vou novos ares, e você foi para a parte de assessoria técnica. Fez uma parceria com um irmãozão nosso, que é o David Oliver, mais conhecido como Boi. Boi. Passou esse Fiote. período aí de tantas fazendas, tanta avaliação de gado, valorização de clientes, onde você fez as pessoas realizarem sonhos de viver do negócio, não só produzindo leite, mas escolhendo melhores animais, comercializando melhores animais. E agora você volta, né, para a superintendência geral, executiva da nossa casa. Toda nessa história, e ainda mais você que foi um juiz de pista, e é um juiz de pista dos primeiros, e professor, e respeitado mundialmente. De toda essa história sua, eu queria te perguntar 4 coisas. A primeira coisa... Lá e vem. Não, a gente. primeira coisa. Existe alguma vaca que te fez apaixonar cada vez mais no Girolando? Ah, meu Deus do Eu céu, sei que sabia. Eu sei que é ruim você falar de uma vaca, mas olha lá para trás, se você quiser. Não, mas você sabe que tem várias vacas, né? Várias vacas e realmente que chamam a atenção. Eu tenho certeza que você vai lembrar de alguma, mas eu também vou lembrar de várias aqui. Mas uma vaca que realmente deixou a gente nesse processo, assim, eu tenho certeza que muitos têm ela até hoje como referência, e eu me lembro muito bem do nosso caro e grande companheiro Fábio Fogaça, você lembra muito bem, né, tirando fotografia. Puxa vida, não é possível que exista essa vaca, né? Essa vaca existe. E a baronesa Santa Luzia foi uma vaca que realmente temos hoje ela como uma referência, a vaca que foi tetra grande campeã nacional, não à toa, né? Ela passou um processo de evolução, desde vaca jovem, sendo grande campeão, vaca adulta e vaca vitalícia, e quanto mais o tempo passava, mais a vaca melhorava, meu Deus do céu. Então foi uma vaca que marcou muito, você sabe muito bem disso, mas tem várias outras vacas, né? Vamos lembrar de mais alguma? Tem várias. Tem várias, tem a própria Ambição que a gente usou muitas vezes. Ambição, Linde Reata, a Quartinha. Aquela vaca do Leopoldo, que quando a gente foi no Expo Milk, ela parou o Expo Milk. Então, depois você foi procurar para fechar o livro dela, Betânia. Era Betânia, a vaca era Angola. Angola Betânia. E aí, ó. Bom, teve vaca pra caramba que mudou a história. Muita vaca que mudou a história. E vacas mais recentes, inclusive agora, né? Como grandes mães, né? Como a própria Brenda, a vaca do Chiari, né? A SH Canela. Canela. Então, isso. Assim, hoje nós temos a Máxima. A Máxima. Harmonia. A Máxima, Harmonia. Como é que nós não vamos citar? Então, assim, essas vacas realmente contribuíram em muito com a genética delas e muito bem acasaladas, produziram touros fantásticos que estão aí
como doadores de sêmen, e com isso, é aquilo que a gente falou, é uma genética que de 10 anos atrás e que hoje a realidade é outra. Então nós temos aí um incremento muito grande nesse valor genético, tá? E essas vacas realmente contribuíram para esse processo. Tá? A segunda, vamos ver. Durante todo esse período, você construiu grandes amigos, alguns a gente já falou que já foram embora, e outros ainda estão aí, né? Como Euclides, Jussa, Zé Renes, com bonézinho dele pra cima, Limírio. Alguma história dessa turma aí, alguma história vocês juntos falar assim, rapaz, vocês não acreditam o que a gente já passou. Exatamente. Olha, eu vou contar histórias aqui para vocês que é o seguinte, no início, em 1988, 89, nós recebíamos do Ministério da Agricultura uns veículos para a gente poder fazer controle leiteiro, aquela coisa toda, e a gente tinha um Fusquinha preto, né, com aquela faixa branca, né, escrito MA, o símbolo do Ministério era só MA, Ministério da Agricultura. E esse Fusca, ele rodou na nossa mão, gente, quase 500 mil quilômetros. Nossa Senhora! É fantástico as histórias, rodou o Brasil inteiro esse Fusca, até ele perdeu o assoalho, né? E o Zé Renes ia pesar leite e falou, ô Celso, precisa pôr o assoalho naquele carro. E são as histórias assim que a gente conta e que enche a gente assim até de emoção, porque naquela época a realidade da pecuária leiteira, do produtor de leite era outra, Guima. Nós fazíamos o controle leiteiro através daquelas balanças de régua, certo? Não tinha as balanças digitais. Ordenha mecânica era a coisa mais rara que existia. Então, assim, as dificuldades eram muito grandes. A gente tinha que levantar 2 horas da manhã para chegar às 4 na propriedade, antes dos vaqueiros começarem a tirar leite para poder pesar o leite. Nossa Então, Senhora. eram grandes desafios isso, né? Mas tudo isso passou e hoje nós vivemos outros mundos, né? Outra 3, época. agora. Eu sei que antigamente você custava arrumar gente para ir para a associação. Não era todo técnico que queria formar e trabalhar com gado cruzado, né? E hoje, como é que está isso? Essa turma nova que a gente vê cada vez mais querendo, a associação crescendo. Você acabou de não sei se a gente pode falar, mas acabou de me contar novos empreendimentos da associação, ela crescendo diária, formando mais lugares e muito mais gente querendo estar junto, né? Exatamente. Olha, para você ver, Guima, no começo da história da Girolando, nós tínhamos 6, 7 funcionários. Hoje, na sede da associação, nós temos 40. Na sede da associação hoje, nós temos 40 funcionários e mais 47 técnicos de campo. Olha, para você ter ideia de como é que nós estamos. Então, assim, são números fantásticos hoje e realmente a gente tem preparado a nossa casa para ser a casa do produtor de leite nacional. A raça Girolando merece e o nosso produtor de leite precisa. Então, além desse trabalho de melhoramento genético que a gente tem feito com muito sucesso, nós temos que também trabalhar as tecnologias e trabalhar o leite fora da porteira também. Então, a nossa diretoria hoje tem uma atuação importante nesse processo, né? Também de buscar a valorização do produtor de leite a nível governamental, inclusive dando mais valor ao nosso produtor, tentando assim impedir inclusive de importações discriminadas de leite em pó, que realmente prejudicam muito a nossa balança comercial aqui dentro. Então tudo isso a gente tem trabalhado, tá? Porque a Girolando, do tamanho que ela é como mega leite, né? Então nós temos que realmente pensar num processo como um todo, com essa visão macro de todo o processo. Nesse mesmo assunto, não é o quarto ainda, mas assim, a gente vê principalmente o crescimento de projetos como o projeto Mais Genética do deputado Emidinho, que
utiliza a raça girolando para o pequeno produtor. Fortemente. E eu não sei se você tem a ciência de um outro projeto, que é o Mais Pecuária Brasil, Sim. que é da Conafer, que também ele é um projeto que, para você ter uma ideia, ele utiliza aproximadamente 60 mil doses de girolando por ano. Olha só. E, tá vendo? E tem um banco de dados formidável, que é dessa cooperativa não é cooperativa, né, mas é uma confederação do pequeno agricultor. Então, assim, são dois projetos muito grandes que valorizam a raça e estão levando esse desenvolvimento para a turma. E tem outros projetos hoje das novas bacias leiteiras, das novas fronteiras que estão se abrindo no Brasil. Por exemplo, Roraima está com um projeto, inclusive até com apoio governamental mesmo, para fomento da pecuária leiteira lá naquele estado, com base na genética girolando. E não tem como ser outra coisa, não. Não tem. A pecuária leiteira nacional passa pelo girolando. E a gente costuma, inclusive, dizer o seguinte: da mesma forma que a raça Nelore está para a nossa pecuária de corte, o girolando está para a nossa pecuária leiteira. Aí. Entendeu? É a base fundamental para iniciar qualquer tipo de projeto, seja no Centro-Oeste, seja nos nossos estados de clima mais tropical, né, mais quente, seja no Nordeste, de uma região mais ríspida mesmo, em termos de adaptabilidade. Então, o girolando realmente a fórmula necessária para esse produtor. Celcinho, a quarta. Cara, você desenhou uma história na sua vida muito bacana, né? Eu acho que você deixa aí um legado, e sempre deixou. Tanto é que no momento que você não estava na Girolando, você ainda estava na Girolando. Você nunca deixou, não por você, e sim também pela memória que você construiu. E a gente sabe que para a gente estar nessa lida diária, de viagem, de trabalho, se você não tiver uma estrutura familiar muito grande, você não ia dar conta. Ah, com certeza. Hein? Eu queria tocar nesse assunto. Pois é, você tocou. Eu quero que você toque nessa ferida, porque são pessoas que a gente gosta muito. A sua esposa, os seus filhos são diferenciados. Realmente. E nem parece que teve ausência de pai e nem de marido. Eu tive... De todas essas grandes conquistas que nós tivemos na vida, você pode ter certeza que nós subimos no ombro de grandes homens para chegarmos aonde a gente está hoje, nessa altura. Mas, com certeza, a minha família me apoiou muito nesse processo, né? A minha esposa, nós temos 37 anos de casado, você sabe muito bem, eu tenho 2 filhos, que são médicos, 2 médicos hoje na família. E né? Bom. E bom. Não é ruim, não. Você é muito meu amigo. Não, mas não é, porque você sabe que eu moro em Conceição das Alagoas, você sabe que tem uma interferência grande lá. Então, na verdade, a família é o sustentáculo de tudo isso, e eu tenho que realmente dar graças a Deus de ter essa família maravilhosa que a gente tem, amigos maravilhosos que a gente fez, né, durante todo esse percurso da nossa vida, que a gente guarda com amor mesmo, né? Temos, inclusive, como filho, né? O Boi é um exemplo disso. O Boi é o filho que comeu mais, né? Que comeu mais. Então, assim, com muito carinho que a gente fala nisso, não só nos criadores, nas amizades. Para você ter ideia, quando eu deixei a Girolando em 2010, que eu fui exatamente para assessoria, foi até uma demanda que não havia assessoria para Girolando. Então, foi iniciativa nossa, porque o Luiz Ronaldo já estava para o giro leiteiro, e poxa, ir para o Girolando não tem ninguém. O Boi estava vindo, eu peguei e falei assim, vamos junto. Então, eu e o Boi fizemos a parceria, e nós tínhamos 110 clientes de carteira dando assessoria, viajava mais de 100 mil quilômetros por ano no nosso carro, e fora o que viajava de avião. Então, assim, foi também uma experiência muito grande. Nós demos essa contribuição para que
o mercado de Girolando e a genética superior de Girolando fosse reconhecida pelo mercado. Também foi realmente uma participação que nós tivemos nesse mercado. E isso aí enche a gente assim de, né, como diz, nós estamos aí para contribuir a todo momento. E eu voltei para Girolando exatamente assim, com esse intuito. Ainda temos o que contribuir. Muito o que contribuir. Então, a ideia de fazer a edição do segundo livro, foi inclusive a diretoria, foi um pedido, falou: Celso, nós precisamos. Eu lembro, inclusive, aquela vez que a gente teve iniciativa com a sua mãe, né, que era para ela fazer o livro, né, da história do Girolando, falando: não, nós não podemos deixar isso, Guima, passar. Então, nós somos, né, responsáveis por escrever essa história e deixar isso bibliograficamente oficializado aí nesse mundo, né? O pessoal que não sabe, o Celcinho também é um escritor nato, historiador, escritor, que é e escritor isso? técnico também. Isso é bondade sua. Ele fez o primeiro livro e até, na minha opinião, o único livro realmente que fala da raça Girolando, e fez em português, inglês e espanhol. Né? Eu tenho uma dedicatória exclusiva para mim, isso na época foi 2011. Foi em São Paulo que você me deu. Foi no lançamento lá em São Paulo, na extinta Expo Milk. Expo Milk. E além do mais, a gente escreveu, e aí eu ajudei um pouquinho o Celso, a gente escreveu o padrão racial das composições raciais. Como diferenciar e reconhecer os diferentes graus de sangue. Você lembra, Guilherme? Lembro disso, nós fizemos um livretinho para que isso pudesse ir para os técnicos. Precisamos republicar ele também. Precisa mesmo, já tá. Eu até garanto já o patrocínio da gente fazer esse livrinho de novo. Bacana. Bem como o nosso famoso disquinho. O famoso disquinho. Esse faz falta. Esse também eu já entreguei pro Rafael lá na Girolando, né, no departamento nosso de marketing, e ele tá com essa demanda lá, viu? Vamos fazer junto, Rafael. Se você quiser, eu tô junto para fazer. Celcinho, a gente poderia ficar aqui o dia inteiro conversando disso. Girolando é a paixão nossa. Nós falamos da evolução, falamos do teste progene, né? Falamos da confiabilidade, você falou bastante aí da confiabilidade, repetibilidade, acurácia que a raça Girolando chegou. Falamos do futuro, né? Aonde que nós vamos estar. E eu queria que você deixasse uma mensagem aí final para todo mundo que está nos assistindo, aquele que já usa, né, a raça, mas aquele que ainda fica acreditando em conversa fiada, e que não usa porque o fulano de tal falou isso, ou fulano de tal falou aquilo. Nós somos da época do eu uso, eu confio, eu recomendo. E eu queria que você deixasse essa mensagem final para nós aí, para todo mundo que está nos assistindo. Ô Guima, você sabe que outro dia nós fomos num dia de campo, aqui perto, na região do Prata, e eu escutei lá de uma determinada pessoa que Girolando não dá leite sem bezerro ao pé. Então, são conceitos de 40, 30 anos atrás, 20 anos atrás. Nós estamos vivendo hoje uma nova realidade completamente diferente. Essa história que Girolando não dava leite sem bezerro ao pé, isso aí já é passado. E muita coisa que se fala ainda, como você acabou de citar, são preconceitos. Então, para você conhecer hoje a realidade da raça Girolando, vá à Mega Leite. Vai lá na Mega Leite, de 10 a 14 de junho, em Belo Horizonte, para você conhecer o que é a realidade do Girolando e a realidade da pecuária leiteira como um todo, certo? Então, para quem está querendo investir em pecuária leiteira, ok? Precisa realmente conhecer muito bem da atividade em que ele está entrando. Não é só simplesmente, eu ouvi falar que é isso, eu vi na internet assim, não. Vai, viaja, vamos visitar os nossos criadores, as nossas propriedades, vem aqui na Alta, vem conhecer aqui o que é a realidade da nossa pecuária leiteira hoje, né? Nós da Girolando estamos à disposição disso e é função nossa
levar conhecimento e informação de qualidade para os produtores. E tanto é que no fechamento da gestão agora desse ano, da diretoria atual do Dr. Domício, nós temos uma grande ação, que é o Congresso Internacional, que nós vamos realizar do dia 12 ao dia 15 de novembro, no Center Convention em Uberlândia, trazendo as maiores autoridades da pecuária leiteira mundial. Estamos trazendo pesquisadores dos Estados Unidos para falar de holandês, para falar de compost, para falar de iniciativas de genômica, de sustentabilidade, de carbono, mercado de carbono, falar de tudo que realmente interessa para o nosso produtor, para tentar enriquecer o conhecimento desses produtores e que eles entrem mais corretamente dentro da atividade. Essa é uma grande função nossa, viu, Guima? Uma das grandes responsabilidades nossas. E então, nos procure. A nossa casa, a Associação de Girolando, está à disposição. As redes sociais, YouTube, o nosso site. Nós temos técnicos bem capacitados praticamente em todos os estados do Brasil hoje. E estamos à disposição. O que nós queremos é que o nosso produtor de leite seja cada vez mais valorizado e que hoje o Brasil é o 4º maior produtor de leite do mundo, mas nós queremos que seja o primeiro. Esse é o objetivo que a raça Girolando tem para contribuir. Bom, pessoal, hoje a gente teve toda essa história com esse amigo aqui, meu irmãozão mesmo, o que eu aprendi com o Celso. Eu ia contar algumas histórias, mas eu achei melhor não contar das minhas épocas de exposição, que eu ficava assim, meu Deus. O Celso está chegando para ver minhas vacas, o Celso está chegando. Isso lá para 97, 98, quando tinha Expo Leite aqui em Uberaba, e muita coisa evoluiu. A raça Girolando cresce cada vez mais. Nós da Alta aqui somos muito felizes em participar de uma forma bem expressiva dentro do mercado nacional, onde a gente já fez líderes de sumário, novas promessas, touros muito consagrados, até touros. É engraçado que hoje no Girolando você tem até touros que são influencers. Influencers? Tem touros que são influencers, touro que tem página de Instagram e tem apelido, né? Então tem muita gente trabalhando para que a gente faça melhores produtos e chegue até vocês da melhor forma possível. Agora lembre-se, né? Pecuária leiteira, usar vacas, usar touros, você tem que evitar o efeito surpresa, por mais que aconteça. Mas cada vez com mais informação que você tiver da sua vaca, com mais informação que você tiver do touro que você vai usar, a diferença vai acontecer. Eu respondo muita pergunta no Giro do Boi, falando sobre a raça Girolando e cruzamentos. Se eu usar isso... Na verdade, o segredo é ter informação. Quanto mais informação você tiver, menos efeito surpresa você vai ter, independente de qualquer raça. Tenha as informações. Acredite no programa de melhoramento genético da raça Girolando. Acredite no registro de um animal. O registro, ele traz uma força muito grande, porque ele te fala de onde esse animal veio. A carteira de identidade. A carteira e a certificação desse animal. Acredite nos programas que estão avaliando esses animais. Nós temos hoje informações genômicas muito acessíveis. Hoje eu não vejo uma fazenda que quer buscar ganho genético, ganho da máquina produtiva, se ele não utilizar as ferramentas como o controle leiteiro, como as avaliações de genômica para ele conhecer o gado dele, como a intensidade de seleção. Você falou que selecionar é dolorido, e é mesmo. Nós temos que tirar o que não pertence ao seu objetivo. Então tem muita coisa acontecendo. Ô Celso, muito bacana a nossa conversa hoje. Esse é o Toque Alta, trazendo, acho que a gente trouxe um bocado de informação que ninguém sabia, conhecemos um pouco mais desse cara formidável que é o Celso, e reforço o convite, Mega Leite está aí, a Alta está lá como parceiro master,
E nós vamos estar todo mundo junto levando para você as melhores soluções da pecuária Agradecendo, leiteira. viu, Guima, sem dúvida nenhuma, a oportunidade que a Alta e o apoio que ela sempre nos deu, ok? A nossa casa está à disposição, nossa equipe técnica, comandada lá pelo Leandro, certo? A superintendência técnica. Nós temos a central de relacionamento hoje para poder atender. É como se fosse um saque, serviço de atendimento ao criador. Então, tudo lá à disposição, agradecendo esse apoio grande que a Alta sempre nos deu lá, Tamo em nome junto. da diretoria da Girolando. E nós vamos terminar da melhor forma possível com o Celso Menezes, sabe como? É, padrinho, ó. Ah lá. Eita! Um abraço, gente. Abraço.